Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje, dia 13 de maio, né? São 5 horas da tarde e hoje a gente vai começar a nossa live de hoje com a entrevista com duas pesquisadoras da USP. E o tema de hoje, ele é uma continuidade do tema de ontem, né? Nós estamos falando de todo esses procedimentos, né, para a prevenção do Covid-19. Hoje nós vamos entrevistar as doutoras Tatiana Ometo e a doutora Ana Márcia Guimarães, ambas pesquisadoras da USP, que têm desenvolvido um trabalho belíssimo. E esse trabalho que elas vão falar hoje aqui. Elas criaram uma plataforma que trata dessas questões sobre EPI, prevenção de saúde, para a saúde, e nós estamos aqui hoje para falar disso, tá? Nós vamos esperar que elas entrem aqui na sala, né? E só vou mandar mensagem aqui para elas também. Só vou mandar mensagem aqui. E vamos ver. Vou fixar aqui o comentário, né? Plataforma EPI Saúde. EPI Saúde, tá? Eu vou publicar e vou publicar aqui e vou fixar, tá? Doutora Ana Márcia já acabou de entrar aqui. Acredito que a conexão aqui com as duas. Vamos lá. Vamos esperar. Olá. Tudo bem? Tudo bem, doutoras? Doutora Tatiana, do meu lado aqui, esquerda, e doutora Ana Márcia do lado de cá, né? Tatiana, Ana Márcia. Olá, professora de França. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí em São Paulo, né? Vocês estão em São Paulo, não é isso? Isso, estamos em São Paulo. Tudo bem, e vocês? E Rio de Janeiro, nublado, e em alguns locais com lockdown e outros, assim, tentando impor a ordem, né? Estamos nessa situação. Você olha para baixo dos prédios, né? Que eu moro em apartamento. A gente olha e vê só gente passeando com cachorro e entregador de comida. Mas em alguns bairros, assim, muito populosos, e aí estão os governantes estão tendo que tomar algumas outras medidas, né? Mas eu estou muito feliz de tê-las aqui, porque é a oportunidade que a gente tem de mostrar um trabalho de vocês, que é um trabalho muito bacana, muito bonito, muito embasado, e a gente tem o hábito de não conhecer o que tem sido feito dentro das universidades com pesquisa, e o objetivo é espalhar um pouco mais esse conhecimento. Então, só tenho a agradecer. A gente que agradece. Nós que agradecemos. Tá. Eu vou só fazer uma breve apresentação para efeito de registro, porque se as doutoras permitirem, depois eu posso disponibilizar o vídeo no YouTube, se for permitido por vocês. Sim. Aí a gente joga no canal, porque aí quem não teve oportunidade de assistir aqui, tem como assistir lá. Se for ok? Claro, bem, sem problemas. Então tá bom. Então eu vou fazer a apresentação breve de ambas, né? Doutora Tatiana Ometo, que é doutora em ciências na área de microbiologia, né? E o currículo das duas é gigantesco, então vou fazer uma breve apresentação, tá? Com ênfase em virologia pela Universidade de São Paulo, né? E a doutora Ana Márcia, que também é pesquisadora da mesma instituição da USP, é médica veterinária. Então, nós temos uma
ambas doutoras, mas uma com uma formação biomédica humana e outra uma bioformação, né, veterinária, né, médica veterinária. E ambas voltadas para a prevenção do Covid. Eu queria começar perguntando de onde nasceu o interesse de vocês em criar uma plataforma que, pelo que eu já olhei da plataforma, é maravilhosa. Como é que surgiu essa ideia de vamos fazer um site, colocar ali e transformar isso numa informação pública, acessível? Como é que foi? Eu acho que, na verdade, tudo começou porque nós trabalhamos aqui no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, num laboratório que é um nível de biossegurança NB3+. Então, é um nível de biossegurança muito alto, que requer muitos treinamentos e detalhes e vários usos de equipamentos de proteção individual que normalmente não são utilizados, né, em hospitais, laboratórios, e a gente sempre fez o uso aqui há muitos anos. Porque nós trabalhamos com agentes existentes, exóticos, emergentes, tanto com vírus. Então, na verdade, a minha formação e especialidade é virologista, a da professora Ana Márcia é em bacteriologia. Então, na verdade, a gente tem esses dois mundos também de comparativo, mas a gente sempre usou muito esses equipamentos de proteção, que hoje a gente começou a perceber que vários profissionais precisam utilizar, mas não sabem como utilizar ou como fazer o correto, assim, colocar o equipamento, manejar esse equipamento e retirar o equipamento. Então, no começo da pandemia, nós fomos procuradas para fazer treinamentos de algumas instituições sobre como utilizar esses equipamentos. Então, na verdade, a gente se deparou com duas realidades. Primeiro, uma realidade de que em hospitais que estavam tendo, né, muitos casos e os médicos não estavam conseguindo fazer o uso adequado desses equipamentos, tinha um risco muito grande da gente ir fazer um treinamento presencial. E uma outra questão é que se a gente fizesse esses treinamentos numa plataforma digital, a gente conseguiria dar o acesso a essa informação de uma forma correta para muitos, assim, uma gama de profissionais muito maior, então, e não só em São Paulo, mas também em outras cidades e estados. Então, na verdade, nasceu meio que essa ideia de possibilitar uma informação de qualidade sobre o uso correto dos equipamentos, mas de uma forma digital para que a gente conseguisse aumentar o maior número de acessos e de profissionais a terem acesso a uma informação de qualidade sobre o uso desses equipamentos, né? E também evitar aglomeração, né? Porque agora fazer treinamento presencial já envolve um risco maior, né? Então, a gente tem que pensar em todos. E pelo que eu percebi da plataforma, existem outros profissionais voltados, que na realidade é uma equipe, né? Pelo que eu percebi, são várias pessoas que se juntaram para fazer, e foi iniciativa própria, não tem nenhuma gerência de nada, vocês se juntaram e vamos fazer para ajudar, não é isso? Isso, foi totalmente voluntário e atendendo um pouco as demandas, né, que a gente acabou recebendo, mas para conseguir criar a plataforma virtual mesmo, né, ajuda com o site e tudo mais, foi um pedido nas redes sociais e o pessoal que se disponibilizou em nos ajudar. Mais alguns outros colegas para fazer o design, né, da página e também alguns desenhos informativos. E também os alunos de pós-graduação que trabalham dentro do laboratório de biossegurança aqui, que também contribuíram aí para a parte de textos e etc. E os vídeos a gente gravou, né? Mas tudo com o telefone, com o celular. E tudo de forma voluntária, tudo. Desde a ideia, foi uma ideia de ajudar mesmo os profissionais da saúde, até a realização dos vídeos, fotos e imagens, tudo de uma forma voluntária. Que bacana. O termo EPI, que é esse equipamento de proteção individual, ele é um termo muito próximo. Assim, por exemplo, da minha atividade, que além de professora, eu sou advogada. Então, como eu trabalho com previdência, e a gente tem uma espécie de aposentadoria, que é especial, que ela leva em conta aquele profissional que ele está com a exposição permanente de riscos, de insalubridade, agentes nocivos. Então, a gente sempre está com essa avaliação. Existe um documento, que é o PPP, que diz se a pessoa esteve exposta ou não esteve. E a gente sempre se depara com essas questões de EPI e até do EPC, que a gente sabe que as empresas sempre negam que houve alguma contaminação. E a gente, hoje,
por conta dessa pandemia, a gente tem se deparado com uma informação mais assim. Então, no começo a máscara era desnecessária, né? Não precisava tanta coisa, bastava lavar as mãos. Máscara só para quem estava doente. De repente, a coisa se prolongou, nós já estamos há 2 meses em casa, e agora a máscara é obrigatória. E aí a gente vê as pessoas com máscaras de pano, a gente vê esse tipo de máscara, a gente vê máscara assim fininha, a gente vê esse tipo daqui, né? A gente vê... A gente sabe que tudo isso, na realidade, ele integra um dia a dia de certos profissionais. Só que, na realidade, assim, pelo que a gente tem percebido, isso está se tornando parte também do uso da população. Eu sei que, num primeiro momento, vocês criaram a plataforma para dar esse suporte para as empresas, para os profissionais de frente. Mas eu acho que está chegando a um ponto que se toda a população vai ter que ter esse suporte. E até por conta disso, eu achei muito bacana a gente tratar desse assunto aqui, porque as pessoas, de modo geral, elas não têm ideia de como utilizar nada. E eu percebo que os profissionais também, porque a gente vê erros comuns. Então, eu queria, sem me alongar muito, saber o seguinte: existe um aprendizado melhor quando pessoas, pesquisadoras, cientistas como as doutoras, chegam lá e explicam, a resposta é melhor, porque, na realidade, isso devia fazer parte da formação desses profissionais, né? E não faz. Quer dizer, não se efetiva na prática, faz parte, mas na hora H, você bota a mão, você se coça, você bota para cima, você bota no queixo. E, assim, a experiência das doutoras depois que a presença que era feita, agora não mais, a utilização, ela se torna mais regrada, mais certa, mais correta? Sem dúvida nenhuma, Sim, né? com Eu acho que certeza. sim. Uma tecla que a gente bate muito é exatamente essa questão dos treinamentos. No site, no IPI Saúde, nós até criamos um formulário de pesquisa para que profissionais da saúde pudessem, de forma voluntária, preencher essa pesquisa e responder algumas informações sobre como que era o uso dos equipamentos de proteção individual antes da pandemia e agora. E uma das perguntas que nós colocamos era exatamente isso: a quantidade de treinamentos que esses profissionais fizeram nos últimos 5 anos. E, para nossa surpresa, a maioria dos profissionais tem respondido de que não fizeram treinamentos, assim, ou só na época da graduação, e que não tem treinamentos na instituição de trabalho, enfim. Então, isso nos surpreendeu muito, porque é exatamente isso. Não adianta nada você ter um equipamento de proteção e não saber usar ele da forma correta. Então, isso, na verdade, foi um feedback que nos surpreendeu, né, com relação ao site. Surpreendeu negativamente, porque nós esperávamos que os profissionais da saúde, por serem profissionais, né, que trabalham com pacientes e com esses equipamentos de proteção, tivessem um acesso maior aos treinamentos. E, na verdade, a gente viu que não é essa a realidade da maioria. Então, esse tipo de treinamento, que nem o que a gente está proporcionando, esse treinamento digital, se faz extremamente necessário para que eles possam saber utilizar no dia a dia. E um dos momentos mais críticos é na retirada desses equipamentos. Porque às vezes o profissional até usa direitinho, ou evita colocar a mão no rosto, e aí na hora que vai retirar, ele acaba se contaminando na retirada. Porque é o momento que você está mais cansado, acaba sendo o ponto mais crítico, né? A professora Ana sempre bate muito nessa tecla também. Então, a gente percebe que, como você falou, quando nós criamos o site, a ideia era um público-alvo de profissionais da saúde que estavam precisando fazer uso desses equipamentos. Mas hoje em dia a gente está recebendo uma demanda enorme de profissionais que não são da saúde, mas que às vezes estão na linha de frente, né? Que estão em contato com pacientes ou pessoas suspeitas. Então, motoristas de aplicativo de carro, pessoas que estão fazendo delivery, que estão ali na linha de frente, mas não necessariamente são profissionais da saúde, né? E precisam saber como colocar, como utilizar e como retirar esses equipamentos. Eu acho porque... que... Desculpa, pode falar, doutora. Pode falar. Eu acho que... pense que antes de uma pandemia dessa acontecer, eram poucos os momentos em que os profissionais deveriam usar os equipamentos de proteção individual respiratório, né? Outros EPIs eram muito mais comum, né?
Mas não significa também que a gente já não tinha deficiência, porque, por exemplo, o Brasil é o terceiro país no mundo que mais reporta profissionais de saúde com tuberculose, que é uma doença também transmitida por via aérea. Isso antes mesmo da pandemia de coronavírus aparecer, né? Então, não significa que a gente já não possuía uma deficiência mesmo antes do que estamos passando no momento. Então, é importante que a pandemia traga essa mudança, né? A gente precisa mudar desde a graduação, desde a formação do profissional de saúde, mas o mais importante também é a educação continuada. Porque você aprender a lidar com os EPIs e com os fluxos de trabalho e etc. Porque um equipamento de proteção individual ele não resolve o mundo também. Toda a estrutura hospitalar tem que ser mudada, né? Por exemplo, vocês devem ter visto que o HC mudou todo o esquema do prédio deles para fazer uma área só de Covid e tal. Isso tudo já é uma maneira de você diminuir risco, né? Para os profissionais e para os pacientes. Então, eu falo para os meninos assim, é que nem programação de computador. Se você não ficar fazendo a programação todo dia, você esquece de como. Então, eu tenho assim, todo ano você tem que fazer o treinamento, você tem que fazer uma revisão, você tem que ver se tá, né, fazer a vedação da máscara, ver se porque você pode emagrecer, engordar, enfim, mudou o rosto, alguma coisa. Então, você precisa... É uma coisa continuada. Então, também não adianta só ensinar na graduação e esperar que esse profissional daqui 10, 20 anos, quando vier uma pandemia, ele precise... sabe, que ele lembre de tudo que ele aprendeu na graduação, porque ele não vai lembrar. Dá para entender por que o perigo maior está na retirada, porque, em tese, quando a pessoa vai se proteger, está tudo limpo, né? As mãos devem talvez estar limpas e a máscara nunca tinha sido usada. Mas ao longo do uso, aquilo já é algo que precisa ser descartado e no processo de descarte é que a gente tem que ter mais cuidado. Eu queria perguntar, doutora, a comunidade científica ela já tinha essas informações relacionadas a essa possível pandemia, né? Porque os vírus, eles vêm sendo estudados, tanto os vírus quanto as bactérias, até com relação ao que a doutora Ana Márcia falou, aqui o Rio de Janeiro é um dos campeões de tuberculose, sobretudo em uma das comunidades que a gente tem aqui, muito grande, que a gente sabe que assim, o índice é altíssimo e parece que, assim, que ninguém quer discutir o assunto, né? Mas a gente sabe que existe muito. Mas, voltando à questão do vírus e das bactérias, a gente sabe que tudo isso é sempre muito estudado. E a gente sabe que isso já vinha sendo... Já existe um estado de alerta, né? E com relação a esse estado de proteção para os profissionais, falta exatamente o procedimento do educar para se proteger? Sim. Como você tem que pensar... que, por exemplo, o ser humano, de maneira geral, a maneira como qual a gente montou os nossos sistemas econômicos e tudo mais, a gente age muito pouco na prevenção. Então, era sempre aquela coisa, não é que se uma pandemia vai acontecer, era quando ela ia acontecer. Então, a gente sabia que ela ia acontecer, né? A questão é que quando vai passando ano após um ano, você relaxa as coisas porque aquilo não aconteceu, né? Hoje, por exemplo, a gente colhe um fruto de... quando teve a epidemia de SARS, né, do primeiro coronavírus aí, do irmão desse, né, que a gente tem agora, ele meio que desapareceu, então a pesquisa foi parando, porque afinal ele já não estava mais aí, e se a gente tivesse talvez continuado a pesquisa com ele, a gente poderia ter um know-how aí muito maior de como lidar com o coronavírus hoje, até em termos de uma vacina ou algum medicamento. Então, né, é aquilo, né? Eu sempre fico receosa, as pessoas falam, não, depois dessa pandemia tudo vai mudar, espero que muitas coisas mudem, mas mudam até quando, né? Até quando que a gente vai ser capaz de ter tudo no lugar para que a gente consiga responder uma nova pandemia daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 2, daqui 3, né? Não tem como saber. Sim.
Então, são questões a se pensar, né? Até, principalmente na questão, vamos supor, a gente tem um gargalo muito grande de EPIs na fabricação de máscaras, né? Então, como é Sim. que faz para você ter uma capacidade de escalonar essa produção massivamente de uma hora para outra, né? Sendo que né, ano passado não tinha essa demanda, né? Qual é um lugar que vai investir para ter uma empresa que consiga produzir 1 milhão de máscaras por hora, sabe? Não, é difícil mesmo. Então, Uhum. são várias questões aí a se pensar. E com relação a essa produção de máscara, a gente também nunca. Tudo isso tem um prazo de validade, né? São produtos também que eles. A questão. Eu estou com uma aqui para mostrar, que é aquela que tem um filtrozinho, né? Tudo isso a gente vê que dentro tem um prazo de validade, que tem tudo a ser respeitado. Então, assim, não dá para pensar numa. Vou produzir muita EPI porque daqui a pouco vai ter alguma coisa e esse alguma coisa pode chegar ou não chegar e se perde toda aquela produção. Mas, como eu trabalho com educação de direito, para o curso de direito e também para o curso de administração, a gente percebe que nem a legislação é respeitada no sentido da prevenção, porque o que a gente descobre é que no momento desse a gente é legislado o tempo inteiro, porque surgiram milhões de decretos e MPs e tudo mais, né, até por conta da situação, e nem no caráter da administração a gente não tem uma visão assim para o que fazer quando as coisas acontecerem. Claro que, se tratando de saúde, tudo toma um contorno mais complicado, porque na realidade a gente não sabe, cada ser humano, como pode se comportar. Até falei ontem com a doutora Rafaela que pensar que o índice de mortalidade é baixo, quando você está dentro do grupo, é um tiro no pé, né? Porque se é 1 em 1 milhão, e você faz parte de 1 milhão, esse 1 pode ser você. E para você, na realidade, você não é uma porcentagem baixa, porque para você a morte é 100%. Então, é difícil pensar, né, com esse olhar assim, morrerão poucos. Mas o que eu quero perguntar nesse sentido é, as doutoras, a gente só tem ideia, nós leigos em termos de ciência, de microbiologia e desse aspecto de saúde. As doutoras, em relação a outras informações que a gente tem, por exemplo, que a gente só sabe da varíola, da gripe espanhola, a gente só sabe desses grandes momentos. Mas a gente sabe que outros continentes enfrentam problemas de saúde relacionados a vírus, a doenças que se manifestam e que estão ali, endêmicas, às vezes, naqueles locais. Hoje em dia, a gente que tem essa situação já espalhada pelo mundo, a gente tem algo a fazer em termos de saúde que vá além do EPI. Você diz saúde assim para a comunidade, de uma forma geral. Isso, é porque quando a gente, por exemplo, vê dentro da empresa, o EPI ele é individualizado, ele é algo para aquela pessoa. Mas existem ações de proteção de forma coletiva, o que pode ser feito que também ajude e se some a um EPI, por exemplo. Eu acho. Social, Eu acho que, na verdade, assim, o que a gente está vivendo agora é que realmente alguns países, principalmente da Ásia, já passaram por, não pandemias, mas epidemias, né, e surtos locais, principalmente no que a gente está falando agora, que é essa questão do risco respiratório, né, porque existem outros agentes que causam surtos locais, mas que não têm essa facilidade de disseminação respiratória, então por isso não se tornam pandemias, apesar de terem uma taxa de mortalidade às vezes muito maior, né? Eu acho que o que tem que valer, o que a gente tem que tirar disso tudo que está acontecendo agora, é a questão da educação mesmo das pessoas, e assim, educação assim, essa questão da higienização, de como se comportar, de evitar levar a mão no rosto. A gente sabe que é difícil, a gente também, muitas vezes, sem perceber, acaba colocando a mão no rosto. Verdade. Higienização, nossa, né? Isso, higienização das mãos, essa questão do uso do álcool em gel. São vários artifícios que eu acho que a gente tem que levar meio que como educação mesmo, aprendizado da população.
O que se pode fazer agora, além dessas questões, é essa questão comportamental na sociedade. Então, o distanciamento social, a gente sabe que é difícil toda essa questão de trabalho, não trabalho, isolamento, não vai fazer isolamento, lockdown, não vai fazer lockdown, mas a partir do momento que você está na rua, por exemplo, você está indo no transporte público, se você se monitorar e tentar manter o máximo que você puder o distanciamento de uma outra pessoa, evitar de colocar a mão nas superfícies, evitar de colocar a mão no rosto. Então, na verdade, essa é uma forma de reeducação, eu acho que da sociedade como um todo, para se monitorar, para evitar que isso se espalhe ainda mais, entendeu? Então, o fato das pessoas estarem usando máscara, usando o álcool em gel, se mantendo mais distante das outras, eu acho que tudo isso já de uma certa forma, já nos educa para possíveis pandemias futuras de outros agentes respiratórios, entendeu? Eu acho que isso é o que vale mais, assim, meio que na sociedade como um todo, até porque a gente sabe que o uso dos equipamentos de proteção individual, que nem, por exemplo, essas máscaras, não as caseiras, mas essas máscaras que são utilizadas em centros de saúde, a gente sabe que não está à disposição de toda a população. E até justamente por conta da escassez desses produtos, eles têm que estar disponíveis para o pessoal que está nos hospitais, nos centros de saúde mesmo. Então a população tem que aprender de novo a questão dessa educação social, de como se comportar e como minimizar, para evitar que esse 1 de 1 milhão seja você e nem ninguém próximo de você, né? Claro. Eu vi no site que os principais EPIs, tem assim, principais EPIs e seu correto uso. Aí tem máscaras cirúrgicas, avental descartável, luvas não estéreis, óculos de proteção, protetor visor, que eu acho que deve ser tipo esse aqui, né? É que eu comprei da vizinha, né? Para a gente, às vezes, lavar alguma coisa para não respingar. Botas, propés, macacão, vestimenta com avental, vestimenta com macacão. E aí vocês têm, assim, erros mais comuns e como lavar as mãos. Então, assim, como é uma coisa que destaca muito, erros mais comuns, quais são? Por favor. Isso, na verdade, a parte dos erros mais comuns fiquei eu aí como a errada do site, porque todas essas fotos fui eu que... Ela que é a modelo. Eu sou a modelo de como fazer errado. Eu sou a né, modelo dos vídeos fazendo a coisa certa, entendeu? É uma divisão bem igualitária aqui. Mas foi uma forma muito... que a gente quis, assim, deixar muito claro. A gente até tinha pensado em escrever, mas a gente achou que por foto ia ficar muito claro, porque muitas vezes uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? Então, uma coisa que a gente tem visto muito, sim, uma coisa que a gente tem visto muito, principalmente em profissionais da saúde que estão lidando com esses pacientes, o medo é tanto que eles acabam usando 2 EPIs. Por exemplo, 2 máscaras. Então, uma máscara N95, que é uma dessas que você mostrou que você tem aí, se eu não me engano é azul, que ela é a máscara que tem a proteção respiratória, né? Que é de 95% de chance de porcentagem de que ela vai fazer essa filtração e você não vai inalar um aerossol que tem uma partícula viral. Muitas pessoas têm medo e acabam colocando uma máscara cirúrgica por baixo e a outra máscara N95 por cima, como se ela tivesse uma dupla proteção. Mas, na verdade... Essa mais essa. Exato, como se fosse dupla proteção. Isso, o fato de você usar essa cirúrgica por baixo, você está justamente acabando com a vedação da N95. Então, você, ao invés de estar achando que está com uma dupla proteção, na verdade, você está com menos proteção, Se você estivesse usando a N95 adequadamente, que ela esteja bem vedada no seu rosto, você estaria muito mais seguro usando as duas. Assim como tem muitos profissionais usando, ao contrário, a N95 por baixo e a cirúrgica por cima. Que não tem sentido nenhum, na verdade, porque você está gastando um EPI a mais, que é essa máscara cirúrgica. Então, o que faria sentido nessa situação, por exemplo, seria usar a N95 e esse visor que você mostrou, que é um visor que tem... Esse fica igual né? Exato. Exatamente. A contaminação da superfície da máscara. Porque se tiver algum respingo de secreção, sangue ou alguém que espirrou, alguma coisa assim, esse visor vai te proteger desses respingos, dessas partículas, e a máscara N95 vai produzir de você respirar, um ar que está sendo filtrado para você respirar. Então, isso talvez seja um dos erros mais comuns do que a gente tenha visto, assim, do pessoal da saúde, achando que está duplamente protegido, mas na verdade não está sendo duplamente protegido. Pelo menos esse eu acho que o erro que a gente colocou ali, que eu entendo como
eu uso óculos. Eu tenho que usar isso aqui. Se eu sou uma enfermeira, os meus óculos já são suficientes, porque esse aqui, ele é mais encaixadinho no rosto, né? Ele me protege mais, mas eu não enxergo nada, que a pessoa tem necessidade de óculos. Aí eu preciso desse. E aí, como é que faz uma pessoa dessa? Como é que ela faz? Tem como encaixar? Aqui não vai ter proteção nenhuma, né? Fica sem óculos. A gente não recomenda, não fala assim que o óculos de grau pode ser uma substituição completa. Primeiro porque existem diversas armações, então você não tem como generalizar que qualquer armação que a pessoa use vai estar ok, protegido 100%, né? E justamente isso que você falou, né? A grande maioria ele não faz a mesma vedação. Aí o que pode fazer é você usar o visor com o seu óculos por baixo, porque está protegido. Entendi. Ou existe ainda alguns outros óculos que são maiores, assim. Isso, joia. E aí eles conseguem ainda englobar todo o seu óculos de grau sem atrapalhar, tá? Existem outras opções. Na verdade, assim, tem vários profissionais usam óculos de grau que acabam arrumando alternativas. Então, tem aqueles que estão habituados usam uma lente de contato para poder usar um óculos depois de esse descartável. Isso, E essa questão do uso do óculos pessoal, você vai sair vamos supor que você é um médico, que você está no centro cirúrgico usando o seu óculos apenas. Ele é passível de contaminação, né? Da superfície do óculos. Você vai sair com ele dali. Então, isso é super complicado. Você teria que fazer uma desinfecção da superfície do seu óculos após você sair. Então, se você está usando o seu óculos, porque você precisa dele para enxergar, mas se você está com o visor na frente, esse visor vai proteger o seu óculos e também você de não receber nenhum tipo de partícula nessa região, entendeu? Então, seria talvez uma sugestão. Ou a o uso de óculos, esses que são de plásticos, né, recicláveis, assim, que você pode reutilizar algumas vezes, mas maiores do que o seu óculos. Então, na verdade, assim, o que a gente coloca no site, a gente coloca vários equipamentos, vários procedimentos, inclusive esse da vestimenta completa. São sugestões do que você pode usar, mas quem tem que decidir como vai ser usado ou quais os equipamentos que você vai usar para qual tipo de manipulação ou atendimento que você for fazer, são os gestores do seu centro de saúde, porque cada realidade é uma realidade diferente da outra, as estruturas são diferentes. Então, é como a Ana comentou, o EPI sozinho ele não vai resolver o seu problema. Tem que ser a junção do EPI com a estrutura, né, e com os procedimentos, porque também se você tiver um EPI, mas não tiver um procedimento correto de uso, ele não vai te resguardar também, entendeu? Um erro muito comum também é a barba, né? As pessoas usam a máscara e tem uma barba gigante lá e bota a máscara em cima do N95 já, você já perdeu. Não tem vedação nenhuma, né? Até gente que tem cabelo grande, né, é meio complicado nessa situação, né? Eu, por exemplo, aqui, eu acho que eu, pessoa normal, que às vezes tem que ir no supermercado, ir numa farmácia, ou situações de família que a gente é obrigado a atender. Eu tenho procurado sair de cabelo preso. Isso. Porque o cabelo, ele vem para a boca, ele vem para o olho, e a gente sofre. Eu, por exemplo, que uso óculos desde que o mundo é mundo, que eu acho que eu já nasci de óculos, já saí com óculos na mão. Sabe? Impressionante. Ele faz isso. Aí você tem que botar a mão. E nem sempre você tem a... Aí você fica assim, você não tem mais parte do corpo para se ajeitar. E eu imagino também que isso acaba sendo um sofrimento, porque eu tenho visto profissionais, imagens, todos marcados, né? Porque pela responsabilidade, ele opta por se ajustar bem e se proteger, mas ele às vezes sabe que se ele tirar aquilo ali, às vezes ele não tem nem outra para colocar. E ele vai, às vezes, passar o dia inteiro com aquela situação ali, aquele período, porque nós temos também a situação no nosso país de empresas e locais que necessariamente precisam desses equipamentos e nem estão oferecendo, que já é um quadro grave, né, assim, de saúde pública no país da gente. Mas a ideia aqui, né, nem entrar em aspectos políticos, embora, assim, é impossível falar de saúde se a gente não falar em gestão, mas ok. Mas a gente precisa... Como é que a gente faz? Eu posso puxar um pouco para a vida comum, sem ser do profissional de saúde, e perguntar para vocês o seguinte. A gente
tem que ter quantas máscaras no dia a dia? A gente, ser humano normal, que não é médico, que não é enfermeiro, a gente precisa mercado, de né? quantas? É um ser humano normal que vai ao mercado, que vai à farmácia, né? Como é que a gente faz, meu Deus? Então, E que olha, tem, assim, pessoa de família que cai, se machuca, você tem que socorrer. Como é que faz, né? Porque você tem que lidar com as coisas, com as pessoas, você tem que enfrentar o mundo, porque ninguém vai viver a vida inteira igual Beto Guedes, olhando pela janela a vida, porque a gente tem que interagir. Mas como a gente também se defender? então, Como? eu vou te São dar, quantas? então, eu vou te dar um exemplo pessoal. Aqui no laboratório, quando a gente usa essas máscaras de proteção N95 ou mesmo a cirúrgica, assim, elas são descartáveis. Então, o ideal é que elas sejam descartadas após o uso. Então, às vezes, normalmente a gente vai trabalhar dentro desse laboratório de biossegurança que não tem porta de saída, assim, não dá para você tomar uma água, olhar, não dá. A partir do momento que você entrou, você vai ficar ali, às vezes a gente fica 5, 6 horas direto. E na saída tem banho, tem todo um procedimento, um protocolo, então a gente acaba ficando muitas horas com esses equipamentos e na saída a gente faz o descarte deles. No dia a dia, por exemplo, na minha casa, a gente está optando também pelo uso de máscaras, as máscaras caseiras, quando você não tem outra alternativa com as máscaras cirúrgicas. Então, eu tento fazer, como elas não são descartáveis, tento fazer o uso por um dia. Então, por exemplo, o dia inteiro eu fiquei usando a minha máscara porque eu precisei ir no mercado ou na farmácia, alguma coisa. Quando eu chego em casa, na hora que eu vou, antes de eu entrar, eu tiro os sapatos, eu tiro a roupa que está por cima, eu faço a retirada adequada dessa máscara sem pôr a mão na frente, sem pôr a mão dentro da máscara. Eu faço a retirada assim como a gente está ensinando no site, a retirada da máscara cirúrgica pelos elásticos, e eu coloco ela numa imersão de detergente, né, sabão com hipoclorito, que é o cloro. E aí deixo ela em imersão e entro para casa, vou tomar o banho, enfim, né? E aí aquela máscara fica ali em imersão. No dia seguinte eu enxago essa máscara e deixo ela secar ao sol. Então, na verdade, assim, como eu também não, a ideia é não sair todo dia, eu tenho um tempo para que ela possa secar e eu utilizá-la novamente. Mas eu não reutilizo ela, por exemplo, eu deixo ela em cima da mesa e amanhã eu pego a mesma máscara, entendeu? Então, já que ela não é descartável, mas essas de pano são passíveis de reutilização, desde que você faça uma higienização adequada delas. Mas não é recomendada que ela seja utilizada um dia após o outro. Então, pelo menos, se você tiver duas, pelo menos para intercalar um dia ou outro, eu acho que já minimiza, né? E o departamento de Você sai 2 vezes de casa, então talvez tenha que ter mais de 2, né? Depende muito aí de cada um. O departamento que as doutoras trabalham, ele é especificamente voltado para essas questões, como agora, ou essa questão da pandemia chamou a atenção de vocês e vocês aproveitaram todo o suporte que vocês têm de conhecimento e se voltaram para o Covid? Ou vocês, aí na USP, já tem esse foco com essas doenças especificamente, de gripe e todos esses vírus? Ou esse momento é que falou, não, vamos aproveitar tudo e vamos focar. Porque é um departamento de pesquisa que funciona ininterruptamente. É isso? Então, essa EPI nasceu para esse momento, essa plataforma. Mas a pesquisa de vocês, ela é voltada o tempo inteiro para essas questões virais? Aqui, então, a gente está dentro do departamento de microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas, da USP. Então, o departamento de microbiologia ele é bem amplo, ele faz a microbiologia desde a microbiologia de alimentos até a microbiologia que causa doenças infecciosas e tal, né? Ou microbiologia até de aplicação biotecnológica. Então, existem professores de todas as áreas. Existem alguns professores que, então, trabalham com vírus emergentes, né? Que é o caso até onde a doutora Tatiana fez o doutorado, fez o pós-doc, estudou toda com esse grupo de pesquisa. Sim. E por isso que, na verdade, o laboratório de biossegurança existe, porque são patógenos de alta que necessitam de alta biocontenção, né? Por esse risco, né? Pelo risco de infecção do operador e também ambiental, né? De não sair fora do laboratório. Então, por isso que existe esse laboratório. Então,
E aí, nesse caso, eu sou bacteriologista e trabalho com a bactéria da tuberculose, que também é um patógeno que precisa ser manipulado no laboratório de segurança de nível 3. Então, o departamento já tem um histórico realmente de trabalhar com patógenos, dado alguns pesquisadores que existem aqui no Instituto, não todos, né, porque cada um tem sua linha de pesquisa, mas que carregam aí a resposta a pandemias e tal, como quem criou o laboratório de nível 3 foi o professor Edson Durigon, né? Ele trabalha com vírus respiratórios já há muitos anos também, que foi inclusive orientador aí da Tatiana aí. Então, Uhum. já se cria um grupo que o Instituto respondeu à epidemia de Zika, respondeu à epidemia de influenza, então sempre quando aparece, não tem jeito. Na verdade, assim, eu faço parte Estão desse no olho do grupo. furacão, né? Não tem jeito, né? Vocês estão no Eu olho do faço parte desse furacão, né? grupo do professor Durigon, e então, assim, ele tem duas vertentes dentro do grupo de pesquisa dele, que é vírus respiratórios, principalmente com foco em humano, e vírus emergentes e reemergentes ou exóticos em animais. Então, eu sempre fui dessa linhagem de vírus exóticos e emergentes, principalmente buscando em animais silvestres. Então, há muitos anos já eu trabalho com ele nessa busca de vírus emergentes. Então, a gente sempre está buscando esses novos vírus, esses vírus diferentes, digamos assim. E aí, quando acontece, por exemplo, de que a gente começa a ouvir falar sobre Zika vírus, chikungunya, vírus do oeste do Nilo, são vírus que normalmente, assim, a gente já tem algum tipo de olhos voltados para isso, mas de uma forma não para a sociedade de uma forma geral. Então, quando começa a Entendi. acontecer algum surto, alguma epidemia ou alguma coisa que chame mais atenção, é claro que é uma tendência para a gente focar um pouco mais do estudo para esses agentes que estão chamando mais atenção, estão demandando mais atenção nesse momento. Mas nem por isso a gente deixa esses outros vírus que são emergentes, que podem se tornar algum problema futuro. Então a gente sempre continua essas pesquisas básicas em paralelo, mas aumentando o foco para esses outros agentes emergentes que no momento demandam mais atenção. Que é o que Então, está acontecendo com a Covid, com o SARS, né? eu estou com um pensamento aqui. A gente que é da área do direito e da educação, né, que eu também sou da área da educação, a gente talvez precise inserir essas medidas que agora são só pontuais na cabeça das pessoas, né, porque para vocês esse cuidado é constante, mas talvez nós precisemos colocar essas informações dentro dos núcleos de disciplinas da educação, desde a mais tenra idade. Talvez essa proposta tenha que ser levada e as pessoas precisem deixar aquele velho hábito de tá bom de qualquer jeito, tá mais ou menos limpo, porque vírus e bactérias não são desse tamanho para a gente enxergar. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, acho que a gente pode, eu estou pensando aqui, pensar em, de repente, numa proposta, numa petição pública, algo que transforme esses cuidados em algo que vá levar isso diretamente para a educação. Então, vamos pensar assim, uma assinatura, uma ação popular, alguma coisa, no sentido de pensar. Não é uma conversa para aquele momento da aula de biologia lá no 9º ano, ou para quem somente é da área, mas para inserir nas pessoas, na realidade, um conceito de cidadania e de responsabilidade social, elas aprenderem isso desde o começo. Não, assim, aprender a escovar o dente na escolinha, não aprender isso, mas aprender que existe um mundo invisível, que se nós não tivermos os devidos cuidados com eles, nós podemos ser penalizados e muito, e com a própria vida. Então, de repente, acho que eu vou começar a pensar com meus pares da educação, para a gente pensar nisso e até no sentido de trazer isso de forma mais densa para dentro da educação, para haver essa resposta que vocês tanto querem, porque vocês vão lá e treinam, mas treinam adultos. Sim. Treinam profissionais que já deveriam estar treinados. Até eu ia falar isso. É verdade. O Instituto tem 2 projetos que trabalham muito com a educação desde infantil, fundamental e médio, principalmente, que é quando o entendimento disso fica um pouco mais claro, né? Um projeto coordenado por mim e pela pesquisadora Renata Furlan, que é o biocientista Mirim,
em que a gente faz ação nas escolas e também recebe as escolas aqui. E tem um outro projeto que é o Adote uma Bactéria, que é também coordenado pela professora Rita Ferreira, que é um projeto que também faz ações nas escolas relacionadas a micro-organismos. Então, concordo com você. A gente tem que começar a transpor o ensino da microbiologia para o ensino básico, porque as pessoas precisam entender os princípios de transmissão de doenças, entender também que não existem só micro-organismos ruins, que existem micro-organismos bons, que a gente usa para várias coisas e que nos fazem bem também. Então, entender os dois lados, né? E como é essa nossa responsabilidade perante esse cenário, assim. Acho que agora, mais do que tudo, isso vai ser bem necessário. O Brasil, comparado com outros países do hemisfério norte, a gente tem uma etiqueta respiratória bem menos trabalhada, digamos, né? Do que os países mais frios. Então, essa coisa de, o simples fato de espirrar e tossir no braço ou no lenço, isso é uma coisa que ninguém faz, a pessoa tosse e não bota nada na frente, nem a mão na frente. É uma parte popular, né? A gente tosse popular, né? É aquela coisa, né? Aquela coisa, tá doente, vai trabalhar, né? Verdade, verdade. Conceito de casa, A gente... você tá com dor de garganta, você tá mal, tá com febre, se você for trabalhar, você vai passar para outra pessoa. Exatamente, né? Mas tem aquele pensamento assim, né? Você está fazendo corpo mole, uma gripezinha à toa, né? Uma gripezinha à toa. Não tem isso? Meu Deus, a gente que é da Previdência, a gente vê cada coisa, doutora. Nossa, doutora, não... É cada coisa. É a pessoa doente fazer uma perícia e dizer você tá bom, volta para o trabalho. Imagina aquele que está só fungando, né? E com a dor de cabeça da noite. Imagina. É bem... Exatamente. Olha, eu estou adorando essa nossa conversa, porque as doutoras são muito didáticas, só que aqui a hora voa, já estamos com 47 minutos. Nossa. E já são 5h47. E o Instagram derruba a gente quando dá 59. Então, eu já vou agradecer de antemão. Eu fiz uma foto nossa para poder mandar e quero já agradecer. E quero passar a palavra para vocês finalizarem também. E queria que vocês dessem uma boa notícia para a gente. Assim, existe uma possibilidade da gente ter um tratamento mais eficaz, ou uma vacina, ou o vírus ele tem um ciclo que a gente pode pensar em alguns meses, porque a gente já está 2 em casa, né? E os professores perguntam assim, os alunos, quando é que a gente vai voltar, que é do aula presencial? Aí a gente fala, a gente não sabe. Aí o MEC começa a se mexer no sentido de pensar, olha, está esticando muito, vamos perder o ano. E a gente não sabe o que responder. Então, assim, queria que vocês finalizassem dando para a gente alguma notícia, ainda que não seja tão agradável, não sei, mas a verdade, porque a ciência trabalha com a verdade, né? Então, muito obrigada. Começa você como professora, eu acho que a Ana pode responder melhor essa pergunta. Principalmente nessa requisição. Se eu consigo dar uma notícia assim. Mas eu acho que o mais importante de tudo é acreditar na ciência, né? Eu acho que os pesquisadores do mundo inteiro estão trabalhando aí dia e noite, né? Muitas horas por dia para tentar trazer respostas, o desenvolvimento de uma vacina, melhores opções de tratamento. Então, eu acho que nós estamos onde estamos hoje por causa da ciência e a nossa capacidade como ser humano de inovar, de criar. Então, eu acho que a gente tem que acreditar nisso, né? E se balizar por todas essas medidas que estão sendo tomadas. Muitas vezes eu sei que é difícil, que parece que não vê uma luz no fim do túnel, né? E as pessoas, a gente sempre quer... Enfim, tem um futuro definido, né? E nem sempre é real. Uma resposta pronta. Eu acho que a pandemia tem mostrado muito disso também, o quanto é importante que a gente pense no próximo. Né? Obrigada. Quando a gente fala em distanciamento social, se grande parte da população não fizer, você que ficou em casa,
você foi prejudicado porque os outros não fizeram, e assim, então pensar em sociedade. Eu acho que a gente está aprendendo muito isso, né? Então, a Obrigada. previsão mesmo a gente não tem, infelizmente a gente não tem. E a gente brinca até nisso na ciência, né? Que a gente fala assim, é um dia após o outro, né? Então, a gente tem que acordar, lutar esse dia, passar o dia e vamos lá, e dar todo o subsídio e o que é necessário para que as pessoas que conseguem trazer essas respostas possam trazer essas respostas com dignidade, né? Porque senão não adianta, né? Eu acho que enfim, eu agradeço muito a oportunidade de falar. A gente é isso, a nossa carga de trabalho é sempre tão alta e a gente dificilmente tem a chance de conseguir conversar assim sobre isso. Então eu realmente agradeço. Doutora, Eu acho que assim, acho que a boa notícia é que realmente a pandemia chegou, né? Não só no Brasil, uma pandemia no mundo inteiro, mas assim, para fazer todo mundo parar um pouco e pensar, e é bem exatamente isso, sabe? Pensar um pouco mais como sociedade. E a boa notícia, eu acho que é que assim, cada dia que passa, a gente vê mais as pessoas aderindo e fazendo a sua parte. Então, a quantidade de pessoas de máscara na rua, a quantidade de pessoas utilizando álcool em gel, as pessoas respeitando o distanciamento uma das outras. Então, acho que tudo isso, tudo que todo mundo tem feito, de pouquinho em pouquinho, cada um dentro da sua realidade, já está ajudando a gente ter um quadro melhor do que se ninguém tivesse fazendo nada. Então, acho que a boa notícia é essa, de que o pedacinho de que cada um faz está ajudando. Eu acho que a gente tem que torcer para que isso, claro, se resolva o quanto antes. Eu acho que todo mundo espera isso. Mas cada um fazendo a sua parte, eu acho que vai ser melhor para todo mundo. E dizer que, assim, a gente queria ajudar mais e o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente criou a plataforma, o episaude.org. Quem puder, entre. Veja, mesmo não sendo profissional da saúde, eu acho que tem informações que são super válidas para a população e para a vida. De como utilizar as máscaras caseiras, e talvez você possa olhar lá e pegar um pouco dessa informação também. E claro, se você tiver alguém da área da saúde, que divulgue, participe do formulário de pesquisa para a gente entender e mapear um pouco mais como é que funciona essa questão do uso dos EPIs no Brasil. Eu acho que a gente tem, assim, pouca informação. Então, quanto mais informação a gente conseguir gerar nesse momento agora, melhor vai ser depois. E, mais uma vez, agradecer. É muito bom a gente poder falar, porque, às vezes, as informações lá são estáticas, né? A gente até tem um formulário de contato, algumas pessoas nos escrevem, a gente responde quando possível. Então, é muito bom estar aqui podendo conversar, e é sempre muito mais produtivo, né? Esse bate-papo, e poder contar um pouco da nossa história e tirar também as dúvidas. Então, mais uma vez, obrigada, professora, por ter nos convidado. É uma honra estar aqui falando com você. Eu que agradeço e vou acabar de pé. Ó, de pé. Gente, foi um prazer conhecer vocês. Vocês estão em São Paulo, eu estou no Rio. A gente vai conhecendo pessoas nesse mundo da internet aqui, que eu comecei esse projeto dia 6 de abril. Todos os dias entrevisto alguém. E todos os temas são maravilhosos. Mas a gente tem focado lá na universidade na prevenção do Covid, na prevenção e do produto saúde. Vamos investir na saúde das pessoas. Então, só tenho que agradecer. E vou salvar e vou deixar nos stories. Se alguém quiser assistir, e depois coloco no YouTube. Gente, maravilha. Vocês são muito queridas. Além de tudo, são pessoas maravilhosas, assim, no trato, sabe? Parece que a gente já se conhece há muito tempo. Tá muito Tchau, gente. Fica com Deus. Voltem sempre. Obrigada. Tchau.